paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema Lições Espirituais da Vida de Abraão. Hoje nós vamos estudar o que é que a vida de Abraão nos deixou de legado através da palavra de Deus. O que é que nós podemos aprender com a história dele na Bíblia? Então, para nós entendermos, nós precisamos ler um texto bíblico que se encontra no capítulo 12 de Gênesis. Amém? Versículo 1 até o 9. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o 9, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarás os que te abençoarem, e amaldiçoarás os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam entre os cananeus e a terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Aia ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém, irmãos? Então aqui você vai ver nesse texto bíblico o chamado de Abraão, né? Deus agora chamando Abraão, né? Fazendo promessa a Abraão, né? E levando Abraão para o centro da vontade dele. Então o que é que nós podemos aprender com a vida de Abraão? Né? Nesse texto sagrado destaca pela primeira vez o nome de Abrão nas Escrituras. Abraão é um dos nomes mais respeitados da história universal e reverenciado como pai genético de milhões de pessoas. Os israelitas é como o pai espiritual de mais da metade da população mundial. Judeus, cristãos e muçulmanos se declaram filhos de Abraão, o grande patriarca hebreu, esse verdadeiro gigante da fé, deixou um extraordinário legado de fé, né? Deixou um grande legado, né, para todos nós, para toda a humanidade. Então, Abraão, através da vida dele, né, ele nos ensinou a ter fé, a ver o impossível,
né, ver, acreditar nos planos de Deus, porque Abraão saiu da terra dele e foi para uma terra que ele ainda não conhecia, né? Então ele foi pela fé. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé, porque ele saiu para um lugar onde ele não sabia onde era. Na verdade, a vida de Abraão é tão rica e extensa de conteúdos bíblicos que de sua extraordinária história poderemos produzir milhões de sermões. Entretanto, vamos tentar resumir algumas lições importantes extraídas dos seus importantes exemplos. A chamada de Abraão é uma das chamadas mais famosas e pregadas na Bíblia, como está escrito em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Abraão mostrou uma obediência incondicional ao Senhor. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, como está escrito em Gênesis capítulo 12, o versículo 4. Abraão continuou demonstrando compromisso com Deus, edificando-lhe altares e mais altares, como está escrito em Gênesis capítulo 12, do versículo 7 ao 8. Depois que Ló, o sobrinho, que havia pegado a carona na carruagem de bênçãos de Abraão, separou-se deste Deus renovou suas promessas na vida de Abraão, como está escrito em Gênesis capítulo 13, do versículo 14 ao 18. Abraão deixou o legado, né, do dízimo ao seu primeiro crente a entregar o seu dízimo ao sacerdote de Deus na história bíblica, como está escrito em Gênesis capítulo de número 14, do versículo 18 ao 20. Longe de ser perfeito, né? Abraão não era perfeito. Abraão, ele era um homem escolhido por Deus, mas tinha suas falhas. Longe de ser perfeito, Abraão mostrou impaciência e falha na espera da promessa de Deus. Lhe havia feito de dar-lhe filho, ao tentar resolver as coisas do seu jeito, como está escrito em Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 ao 6, e em Gênesis, capítulo 16, do 1 ao 3. Então, nessa parte aqui, Abraão ele foi muito impaciente, né? Porque Deus tinha prometido a ele dar um filho. Mas aí, toda a história, né? Que a esposa dele, Sarai, deu Agar, né? Por mulher para que desse filhos. Mas a promessa era o filho de Abraão, com Sara. Né? Mesmo Abraão tendo falhado, Deus permaneceu fiel em suas promessas e não desistiu de Abraão. Porém, ele o advertiu, dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, como está escrito lá em Gênesis capítulo 17, do versículo 1. Em Gênesis 17, o versículo 2 até o 27, Deus muda o nome de Abraão e de Sarai para Abraão e Sara, e instituiu a aliança da circuncisão para ser o Senhor de todas as áreas da vida de Abraão e da sua descendência. Amém? Então você vai ver que ali Deus criou a lei, né, da circuncisão. A circuncisão era cortar o prepúcio, né? Era tipo uma aliança naquela época, né? Quando fazia isso com as crianças de 8 anos de idade. Em Gênesis capítulo 18, e o versículo do 1 ao 8, uma vez que
Para os amigos oferecerem churrasco a Abraão, oferece um churrasco para o seu grande amigo Deus. E Deus come o churrasco na casa do seu amigo Abraão. Em Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 ao 2, Deus cumpre a promessa e dá-lhe um filho prometido a Abraão ao nascer Isaque, o tão aguardado filho da promessa. Em Gênesis 22, do versículo 1 ao 18, Deus submete a Abraão a uma grande prova com relação ao seu filho Isaque, e o mesmo passa vitorioso pela prova, né? Quando Deus pede em sacrifício, né, a Isaque, o seu único filho, né? Ali foi uma prova de Deus na vida dele para saber a fidelidade de Abraão. Em Gênesis 25, 7 e o versículo 8, Abraão teve o fim mais desejado de todos os seres humanos nesta terra, ao morrer abençoado, em ditosa velhice e avançado em anos. Abraão entrou para a história como o único homem a ser chamado amigo de Deus, como está lá escrito em Tiago, capítulo 2 e o versículo 23. E para deixar bem claro para todo mundo que Abraão é mesmo o seu amigo pessoal, o próprio Deus confirmou sua amizade com Abraão, dizendo: Mas tu, né, ó Israel, servo, né? Aqui você vai ver Deus falando com Abraão, né? Servo meu, tu, Jacó, a quem alegam somente de Abraão, semente de Abraão, meu amigo, como está escrito lá em Isaías capítulo 41 e o versículo 8. Amém? Então, Abraão não era só um homem escolhido por Deus, ele era conhecido como amigo de Deus, né? Abraão é sempre conclusão do estudo. Abraão é sempre lembrado como o próprio pai da fé, como está escrito em Romanos capítulo 4, do versículo 11, e em Gálatas capítulo 3, e o versículo 7. Sua história grandiosa atravessa séculos e mais séculos, sendo contada e recontada nas Escrituras com muitos brilhos e novidades. O Deus da Bíblia é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, como está escrito em Êxodo capítulo 3 e o versículo 15. Então, nós podemos aprender com Abraão que ele foi um homem de fé, obediente e era amigo de Deus. Nesse estudo bíblico, as lições espirituais da vida de Abraão nos dá muito entendimento e muita sabedoria para nós desfrutarmos desse texto bíblico. Amém? Esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.